Final de semana chegou. Hoje é dia 29 de novembro de 2019. Final do ano está chegando aí o último mês do ano de 2019. Falta exatamente 33 dias para o final de 2019. Eis os destaques que serão notícias no programa de hoje. Justiça determina demolição de prédio no Cocó por risco de desabamento. Daqui a pouco ainda, grupo aproveita a movimentação do Black Friday para furtar loja. Consumidores passam madrugada em lojas e improvisam dormitório para comprar barato. Será que realmente está barato? Você foi comprar, Joelson? A gente viu a movimentação bastante intensa aqui no município de Crateús. Polícia, incinera mais de 1 tonelada de drogas, incluindo maior apreensão de cocaína do estado do Ceará. Daqui a pouco ainda, Camilo Santana empossa 65 agentes penitenciários e promete nova unidade prisional até o fim de 2019. 2019 está quase chegando ao fim, né? Telespectador, internauta que acompanha o nosso Sertões Notícia. Você que está acompanhando através do Facebook Conrado Silva, Facebook da Mamute TV, e logo mais você vai acompanhar através do YouTube, através do YouTube, canal da Mamute TV Crateús. Você, internauta, que está em qualquer parte aí do Brasil ou do mundo, quer mandar uma mensagem, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 99225 7026. Repetindo, 88-99225 7026. Você que, então manda mensagem aí para o nosso Facebook, que a gente tem o maior prazer em divulgar a participação de cada um de vocês, internauta. O governador Camilo Santana empossa 65 agentes penitenciários e promete nova unidade prisional até o fim de 2019. O governador Camilo Santana, do PT, impulsou nesta sexta-feira, dia 29, 65 dos 192 agentes penitenciários convocados no início de novembro. A cerimônia ocorreu no Palácio da Abolição e faz parte do plano para favorecer o sistema prisional estadual. O objetivo do governador é tornar o sistema penitenciário cearense referência no Brasil. Para tal, o Estado pretende abrir novas unidades prisional ainda em 2019, que deve ser preenchida pelos novos servidores. Está aí o Joelson e internautas. O governador Camilo Santana impulsou aí 65 agentes penitenciários que fizeram o último concurso. Dos 192 que restantes, ele chamou aí 65 e que foram empossados hoje lá no Palácio da Abolição. Esta cerimônia que aconteceu, onde esteve presente o governador Camilo Santana e toda a sua equipe de secretários, deputados estaduais. Quer dizer, foi mais uma cerimônia que foi realizada na manhã desta sexta-feira. Esse é o Sertões Notícia, e trazendo uma informação aqui da nossa região, o município de Independência, na próxima semana, irá completar 85 anos de emancipação política. Vai acontecer uma programação no dia 3, que é terça-feira que vem, e a nossa reportagem vai estar lá acompanhando aí este momento importante, momento ímpar para o município de Independência. Vai ter festa de graça, com Toca do Vale e outras bandas lá na praça do município
de Independência, Joelson Andrade. Amanhã nós iremos estar em Independência, já que será inaugurado mais um posto lá naquele município, posto de combustível São Mateus. E o proprietário William, ele convidou a minha pessoa como repórter para que participasse deste momento importante, mais um empreendimento naquele município. E será inaugurado neste sábado pela manhã. E nós estaremos lá fazendo o nosso trabalho de imprensa, dando cobertura a esse empreendimento que será entregue para a população do município de Independência. Trazendo aqui mais notícia para você que está nos acompanhando, a Justiça, ela determina, internautas, a demolição de prédio no Cocó por risco de desabamento. Eis a informação: o condomínio edifício Saint Patrick's 2, localizado no bairro Cocó, lá em Fortaleza, deve ser demolido em até 30 dias, a contar da data da intimação que foi emitida, no caso, mediante o risco de desabamento. O prédio, no caso, o pedido tutelar do Ministério Público do Estado do Ceará, MPCE, foi determinado, ou seja, foi deferido nessa quinta-feira, dia 28, pela juíza Francisca Franci Maria da Costa Farias, da 11ª Vara Civil lá da comarca de Fortaleza. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura lá do município, mais de 100 imóveis foram notificados de 15 de outubro até 24 de novembro. Até agora, 7 foram interditados entre edifícios e casas. A Agência de Fiscalização de Fortaleza realizou 35 fiscalizações e 13 atuações, notificações. Daí, a Justiça está determinando que esse prédio ele seja, no caso, demolido lá no Cocó, lá em Fortaleza, por risco de desabamento. Quer dizer, diante desta informação, quantos prédios não tem, né, Joelson Andrade, telespectador, que oferece risco para a população na nossa capital cearense? No último mês, nós sabemos do que aquele prédio Andréa, que desabou lá na nossa capital cearense, onde várias pessoas vieram a perder a sua vida. Aqui, inclusive, teve dois crateuenses que perderam a sua vida em decorrência do desabamento deste prédio. E aí, a gente ouvindo, acompanhando, lendo essa matéria, que é destaque no jornal O Povo de hoje, mostra que prédios ali na nossa capital cearense, muitos prédios estão necessitando de uma reforma e que muitas vezes os proprietários não têm tido este cuidado, e aí a Justiça é quem está tomando as devidas providências. Os órgãos fiscalizadores, que é lá do município, está fazendo a fiscalização, mas nós sabemos do tamanho que é a nossa capital cearense, e diante disso nós analisamos que existem muitos prédios da forma em que está esse que acabamos de citar, e que pessoas estão correndo risco de vida, né? Mostra que precisa que que aconteça mais uma fiscalização mais ampla pelos órgãos fiscalizadores lá da nossa capital cearense, para que assim pessoas não venham perder as suas vidas com prédios que venham a desabar. Esperamos que esta fiscalização possa continuar, que a Justiça possa também ter
bater mais em cima e que esses proprietários possam fazer esse trabalho. Só que nós sabemos que muitas vezes as equipes de fiscalização, o número é pouco para o tamanho que é a nossa capital cearense. Às 16 horas mais 51 minutos, 16h51, vamos trazer agora, Joelson, a previsão do tempo, saber como é que será o tempo neste final de semana aqui no nosso país. Aqui no Crateús está hoje, o sol esquentou, esfriou, esquentou, mas o calor continua, né? Menos, mas continua o calor, mas tem mudado, o tempo tem ficado nublado e esperamos, né? A expectativa, nós de Crateús, do estado do Ceará, é que possa chover, cair umas chuvas neste mês de dezembro, já que o mês de novembro tem só este restante do dia de hoje e amanhã, domingo, já será 1º de dezembro. Tá no ponto? Vamos estar preparando ali o plano, ou seja, a previsão do tempo. Enquanto isso, vamos trazer aqui mais uma informação. Consumidores passam a madrugada em lojas, improvisam dormitórios para comprar na Black Friday. Vamos com a informação. Essa matéria que é destaque no jornal O Povo também. Não foi difícil encontrar relatos de pessoas que passaram a madrugada desta sexta-feira, dia 29, no Norte Shop, lá em Fortaleza. O motivo? Conseguir aproveitar as promoções do Black Friday, data que produtos costumam ficar mais baratos. Teve gente que virou a noite no local. Outros preferiram aproveitar as promoções de aplicativos durante a madrugada para só na manhã da data e fazer as compras físicas. No caso, desde da madrugada, isso aí é do Black Friday, Joelson? Vamos, se você tiver alguma coisa, pode botar aí, pode dar o sinal que a gente coloca aí no ar. Desde a madrugada, as lojas americanas, Norte Shop, Fortaleza, registraram um grande número de consumidores que buscam ofertas da Black Friday. O local abriu à meia-noite desta sexta-feira. Eita, Joelson, abriu à meia-noite. Estamos aqui já no aguardo da Black Friday. Aí, Crateús, mostra aí para Crateús como é que foi a movimentação. Crateús 5h23 da manhã. Estou indo aqui já no aguardo da Black Friday 2019 das lojas americanas e outras lojas também que já... movimentação aqui no centro de Crateús 5h20, imagine, começou aí em torno de 4 da manhã. Aí, o Joelson botou só um pouco como é que foi a movimentação aqui no município de Crateús. Inclusive eu passei ali no centro, Joelson, e vi a grande movimentação nas lojas que é todos os anos, esse Black Friday, e aí, na última sexta de novembro de cada ano. E aí, você chegou a perguntar o preço das coisas? Saber se realmente tinha coisa barata? Você não mandou a primeira dama ir lá, não? Comprar um bocado de coisa? Tem, né? Muita coisa barata, né? Essas lojas grandes, eu passei aqui mesmo nessa loja aqui, na Coronel Lúcio, que fica bem na esquina, ali naquele casarão. Como é o nome daquela loja ali? Bem aqui naquele casarão, aqui na Coronel Lúcio, em cima daquele alto. Nas lojas americanas, lotado. Essa filmagem foi você que fez? O Joelson Andrade fez. Tem que dar e ele passou agora há pouco lá também, disse que lotado. Eu passei também ali no centro da cidade, ali em algumas lojas que funcionam, como a Ranlife, como ali outras lojas, bastante gente, movimentação intensa, né? E com certeza vai dar uma movimentação no comércio do nosso município, por que não dizer da nossa região, do nosso estado do Ceará. Aqui
porque aqui vem muita gente de fora, os funcionários públicos do município receberam dinheiro ontem, né? Está circulando aí dinheiro, os aposentados estão recebendo dinheiro já com a segunda parcela do 13º, hoje foi o último dia de pagamento do Bolsa Família, quer dizer, tem circulado nessa semana bastante dinheiro, muito bem, obrigado, aqui no município de Crateús, e com certeza dá uma injeção, né, Joelson, no comércio do nosso município e, por que não dizer, no estado do Ceará, temos no país como um todo, há essa movimentação para dar um aquecimento no comércio do nosso país. Às 16 horas e 56 minutos, agora sim, vamos com a previsão do tempo. Daqui a pouco você vai poder acompanhar o nosso programa na íntegra através do YouTube, aqui da Mamute TV. Agora sim, vamos conferir a previsão do tempo. De forma geral, as áreas de instabilidade mais pesadas já perdem força sobre o Brasil neste sábado, mas ainda tem risco para chuva forte desde a região de BH, passando por Cuiabá, Goiânia, Distrito Federal, extremo sul do Amazonas e em todas as áreas do Acre. Já nas áreas em amarelo, a situação fica de atenção também para risco de chuva forte, mas que deve ocorrer de forma mais isolada. A frente fria já foi embora da região sudeste do Brasil e agora a culpa das áreas de instabilidade é de um cavado que está em médios níveis da atmosfera. A expectativa é de chuva volumosa e grossa desde cedo em áreas do Vale do Rio Doce e também na região da Grande Vitória. Também chove forte desde cedo, intercalando poucos períodos de melhora entre a região de BH, Goiânia, Distrito Federal e áreas do extremo norte do estado de São Paulo, como a região de Franca. A região do Grande Rio e da Grande São Paulo já voltam a ter um dia de sol com temperaturas em elevação e só deve chover de forma isolada entre a tarde e a noite. Também chove a partir da tarde em todas as outras áreas do Sudeste, praticamente todas as outras áreas do Centro-Oeste e grande parte da região Norte. A chuva deve acontecer desde cedo em algumas áreas do extremo norte do estado do Amazonas. E uma nova frente fria vem por aí em alto mar, na altura da costa da região sul do país. Por isso, áreas do Rio Grande do Sul, apesar de ainda terem um dia de sol forte, podem ter pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite, assim como o extremo sul catarinense. A região de Florianópolis e de Curitiba vão ter uma situação de pré-frontal com a aproximação desse sistema, por isso as temperaturas ficam mais elevadas, ocorrem algumas rajadas de vento moderadas, mas não tem expectativa de chuva. O tempo também fica firme em grande parte da região nordeste e só deve chover no extremo sul da Bahia, como a região de Ilhéus e de Porto Seguro. Tempo firme também sobre algumas áreas do extremo norte do Pará e em várias áreas do estado do Amapá. Em São Paulo, a temperatura mínima prevista neste sábado é de 17 graus, 22 graus em Cuiabá e 23 graus em Manaus, e a tarde esquenta na capital paulista, máxima de 30 graus, 29 no Rio de Janeiro e 32 graus em Campo Grande. Houve a previsão do tempo, aí foi para o final de semana, não foi, Joelson Andrade? Para a previsão do tempo, aí para o final de semana, você conferiu aqui no nosso Sertões Notícia, que você fica bem informado. Trazendo aqui mais uma informação, e foi comovente, né? O sepultamento do apresentador Gugu Liberato. Nós estávamos acompanhando. O sepultamento aconteceu por volta de meio-dia, em torno de 11h15, 11h20, o corpo do apresentador chegou no cemitério lá em São Paulo, em cima de um carro do Corpo de Bombeiros. Em torno aí de 11h40, meio-dia, foi o sepultamento. Houve uma grande emoção, né, das pessoas que lá estavam presentes, as pessoas que conheciam o trabalho do apresentador Gugu Liberato. Quem não conheceu, né, essa última geração, todo mundo conheceu, acompanhou o trabalho de Gugu Liberato, um cara que tinha um carisma muito grande para com o público, e hoje, infelizmente, foi o sepultamento do mesmo. Inclusive, aí é o... Oi?
Como é que o Joel está mostrando aí um pouco como é que foi, no caso, a movimentação até o cemitério, do local onde saiu o carro do Corpo de Bombeiros, que foi lá da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e foi até ao cemitério lá em São Paulo, onde está sepultado o seu pai. E um fato curioso, Elson, hoje está fazendo 10 anos que o seu pai tinha sido sepultado, e hoje também foi o sepultamento do Gugu. Estava com 10 anos que o pai do mesmo tinha sido sepultado. E a Rede Record, na próxima quarta-feira, irá apresentar o último programa, que acho que é Canta Comigo, né? Que o Gugu Liberato já deixou gravado. Ele deixou a semifinal e a final já estavam gravados para ir ao ar. Então, a final também será apresentada aí pelo grande apresentador que foi o Gugu Liberato. Como é? O filho está aparecendo aí, o Joel, com a imagem do filho do Gugu Liberato, o João Liberato, né? Um filho de 18 anos que se emocionou. A gente acompanhava ontem, ele bastante emocionado, e quando os colegas do pai dele contavam aquelas histórias de Gugu, teve um momento até que ele se alegrou ali um pouco, mas o cara, um jovem já muito forte, né? Mostra que ele realmente puxou o espírito do pai, que você vê, o cara com 18 anos já passou por este momento difícil, que desde o momento em que foi legislativa até para aqui liberar o corpo do apresentador lá de onde ele estava, foi que o filho, como ele era o primogênito, ele era o filho mais velho, foi quem acompanhou toda a liberação do corpo, todo o translado, quando chegou também no aeroporto lá de São Paulo. Quer dizer, foi um momento muito difícil, com certeza, para este jovem, mas que ele, pelo que observamos, né, ele conseguiu passar por este momento, e que com certeza ainda está passando. O momento mais difícil é quando você sepulta um ente querido, que volta para casa, que chega e vê aquela lacuna, vê que nunca mais aquela pessoa vai estar ali ao seu lado, principalmente um jovem quando perde um pai. Que você vê o Gugu, onde ele estava, ele amarra os filhos, né? E o filho dele, que era bastante pegado ao mesmo, mas que Deus possa confortar o coração da família do Gugu Liberato. Aí o Joelson mostrando mais um pouco, né, Joelson, de como foi o translado, como foi a ida até o cemitério para que pudesse ser sepultado o corpo do apresentador Gugu Liberato. São 17 horas mais 4 minutos, 17h04, antes das informações do esporte, trazendo aqui mais uma notícia. A polícia, ela incinera mais de 1 tonelada de drogas, incluindo a maior apreensão de cocaína da história do estado do Ceará. Mais de 1 tonelada de drogas é incinerada na manhã desta sexta-feira, dia 29, pela Polícia Civil do estado do Ceará, em Aquirás, região metropolitana de Fortaleza. Entre os entorpecentes está a maior apreensão de cocaína da história do estado do Ceará, 607 quilos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. O material foi apreendido nos últimos 5 anos. Os mais de 600 quilos de cocaína foram apreendidos no último dia 15 de outubro pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas. O material ilícito estava em um galpão lá em Itaitinga. A droga seria enviada à Europa, escondida em um carregamento de mangas. 2 homens
chegaram a ser presos na ação. Esta é a última incineração de drogas realizada neste ano pela Polícia Civil. As outras duas foram em abril e junho, com a incineração no caso, sobe para 4,2 toneladas de drogas destruídas em 2019, ainda conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará. Está aí mais de 1 tonelada de droga que foi destruída hoje, viu, Joelson Andrade, lá em Aquiraz. Esse trabalho que foi feito pela Polícia Civil e que conseguiu tirar essa droga de circulação, essa droga que ia para outro país, no meio do caminhão de mangas. Capitão, rapaz, não, levando aqui é só mangas. E aí quando a polícia, não, deixa nós ver, tinha cocaína no meio dessas mangas e 2 homens foram presos. Às 17 horas mais 7 minutos, tem alguém, Joel, aí que está pedindo aí um abraço? Deixa eu abraçar os internautas que está acompanhando o nosso Sertões Notícias. Alô, Luiz Carlos, lá em Fortaleza, como também o Marcão. Alô, Marcão, aquele abraço. Vamos, está no ponto? As informações do esporte com ele, Carlos Neto. Você, meu caro amigo internauta, amigo da Mamute TV, nosso querido telespectador, ligado em mais uma edição do Sertões Notícias. Aqui está o nosso quadro Toque Esportivo para levar até você tudo que acontece no mundo do futebol, no mundo dos esportes, aqui na nossa região, no nosso estado do Ceará e também no Brasil e no mundo. Eu começo falando do Campeonato Brasileiro, que ontem teve um total de 4 jogos, finalizando a 35ª rodada. Destaque para a vitória do tricolor do PC, do Fortaleza, em cima do Santos, 2-1 para a equipe do técnico Rogério Ceni. Algumas colocações a fazer a respeito dessa partida. Primeiro foi que, com esse resultado e a derrota do Cruzeiro para o CSA, que ocorreu também ontem, o Fortaleza está matematicamente garantido na Série A em 2020. O Leão não corre mais risco de rebaixamento, de queda. Uma excelente notícia para o futebol cearense saber que nós teremos um representante aqui do nosso estado na Série A em 2020. Fortaleza, que jogou muito bem ontem e conseguiu essa importante vitória contra o Santos, que foi a primeira vitória do Fortaleza para cima do Santos em toda a história do Campeonato Brasileiro. O time do PC nunca havia conseguido vencer a equipe do Santos em todas as vezes que ambos disputaram partidas pelo Campeonato Brasileiro, seja de todas as divisões, e ontem o Fortaleza conseguiu quebrar essa escrita, quebrou esse tabu e de quebra ainda garantiu a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Melhor notícia com certeza para o nosso futebol. Ontem também nós tivemos além desse jogo entre Fortaleza e Santos, Fluminense e Palmeiras jogaram ontem no Maracanã e melhor o tricolor das Laranjeiras, 1-0 para o Fluminense. Com esse resultado, o time do Fluminense abre ainda mais vantagem em cima dos 4 últimos colocados, fica mais confortável ali em relação ao Z4 do Campeonato Brasileiro, a zona de rebaixamento, e o Palmeiras, por sua vez, perdeu a chance de chegar novamente à 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, retomar a vice-liderança da competição. Mesmo com a derrota, o Santos ainda permanece na vice-liderança do Brasileirão. Ontem também nós tivemos a vitória do São Paulo para cima do Vasco da Gama por 1-0, jogo entre paulistas e cariocas realizado lá no estádio do Morumbi, na capital São Paulo, e melhor para o tricolor lá da cidade de São Paulo. Com esse resultado, o São Paulo ele se firma ali no grupo dos 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e se aproxima cada vez mais de uma vaga direta na fase de grupos da Taça Libertadores. E para fechar os jogos, nós tivemos também a
vitória do CSA, uma vitória heróica do time do CSA fora de casa em cima do Cruzeiro, 1-0 para o time alagoano, resultado muito bom para o futebol nordestino, para o próprio CSA, né, que se aproxima até mais da própria equipe do Cruzeiro que com esse resultado se afunda ainda mais na crise. A equipe do Cruzeiro que a cada rodada que passa se aproxima cada vez mais do seu primeiro rebaixamento na história. Muitos protestos ontem no estádio do Mineirão da torcida cruzeirense, porque além do Cruzeiro não estar conseguindo obter resultados positivos, o rendimento da equipe está deixando muito a desejar. No jogo de ontem, o Thiago Neves, que é talvez o atleta mais criticado pela torcida do Cruzeiro, perdeu o pênalti também. Está rolando uma grande confusão nas redes sociais, porque foi divulgado um vídeo do Thiago Neves cobrando os salários atrasados da diretoria do Cruzeiro, reclamando, e a torcida acusa o Thiago Neves e outros jogadores experientes da equipe do Cruzeiro, como o próprio Fred, que era considerado um dos ídolos do time do Cruzeiro, de fazer corpo mole nos jogos, fazer uma panelinha realmente para dominar a equipe do Cruzeiro e influenciar os seus companheiros a fazer corpo mole, né? Ter um baixo rendimento dentro de campo. E isso se reflete diretamente nos resultados do Cruzeiro e na posição que o Cruzeiro atualmente ocupa no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está com 75% de chance de rebaixamento, lembrando que nós temos somente mais 3 jogos para o final da Série A em 2020. Pode ir? Como consequência dos resultados de ontem do Campeonato Brasileiro, os jogos se complementaram essa 35ª rodada, nós tivemos uma intensa troca de técnicos entre as equipes que ocupam as últimas colocações do Campeonato Brasileiro. O técnico Agel Fuchs acabou deixando a equipe do CSA, mesmo com a vitória de ontem em cima da equipe do Cruzeiro, e Agel Fuchs é o novo técnico da equipe do Ceará. Você deve lembrar que ontem eu comentei aqui com você, cara amigo internauta, que a diretoria do Ceará acabou optando pela saída de Adilson Batista após a derrota da última quarta contra o Flamengo, a goleada sofrida pelo Alvinegro de Porangabuçu por 4-1 quando enfrentou o Flamengo no Maracanã. E a diretoria do Ceará estava buscando o nome para assumir o time nesses 3 últimos jogos que restam pela Série A. E hoje foi confirmado pelas redes sociais oficiais do Ceará, também pela diretoria, o nome de Agel Fuchs como o novo comandante do time do Ceará. Agel Fuchs, que já comanda o time cearense na partida de amanhã contra o Atlético Paranaense, esse jogo que será realizado no Estádio Castelão. Por seu lugar, a diretoria do CSA ainda não anunciou quem ficará no lugar de Agel Fuchs no comando da equipe alagoana durante esses 3 próximos jogos que ainda restam, e essa troca acabou gerando uma grande repercussão ali nos bastidores, burburinho nas redes sociais, porque a diretoria do CSA acabou acusando a diretoria do Ceará de fazer uma campanha de assediar o técnico Agel Fuchs, agir de má fé, sendo que o Agel Fuchs já tinha firmado o contrato com o CSA para continuar no comando da equipe na temporada de 2020. Mas o Agel acabou optando por acertar com a equipe do Ceará, rompendo esse contrato com a equipe alagoana. E o engraçado é que o último jogo do Agel Fuchs comandando a equipe do CSA foi justamente uma vitória muito importante em cima do Cruzeiro. Esse troca-troca de técnicos, ele demonstra realmente o amadorismo em que o futebol brasileiro ainda vive. Não à toa, essas equipes que promoveram essa troca de treinadores ocupam as últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Isso demonstra uma total falta de planejamento dessas equipes e o resultado está aí, todas brigando contra o rebaixamento. O Cruzeiro também
fez uma troca no seu comando técnico. A diretoria do Cruzeiro optou pela saída de Abel Braga, do comando da equipe mineira. Abel Braga, que ficou somente por 2 meses como técnico da Raposa, em substituição ao Rogério Ceni, e no lugar do Abel Braga, pasmem, quem vai comandar o Cruzeiro é justamente Adilson Batista, que até 2 dias atrás era o técnico do CSA. Realmente é uma demonstração do amadorismo, da falta de profissionalismo que ainda reina no futebol brasileiro. Eu não sei onde o Cruzeiro e o próprio Ceará querem chegar, anunciando esses novos treinadores para comandar as equipes por somente 3 jogos. Realmente vai ser uma luta ferrenha dessas equipes contra o rebaixamento. Falando da rodada do final de semana, nós teremos importantes jogos agora neste sábado e domingo pela 36ª rodada, que é a antepenúltima rodada da Série A em 2020. Destaque para Ceará e Atlético Paranaense, esse jogo que vai ser amanhã no Estádio Castelão, a partir das 7 horas. E o Ceará vai jogar com torcida, com a sua torcida apoiando, porque a diretoria conseguiu um efeito suspensivo de uma determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva que indicava que o Ceará deveria jogar de portões fechados em cumprimento de uma penalidade que a equipe do Ceará teve em um dos seus últimos jogos. O Ceará, portanto, vai jogar com torcida amanhã no Estádio Castelão contra o Furacão. Jogo muito difícil, porque o Furacão é o atual campeão da Copa do Brasil. O Fortaleza, por sua vez, nosso outro representante, joga no domingo às 4 horas contra a equipe do Goiás no estádio Serra Dourado. Fortaleza que ainda tem grandes possibilidades de se classificar à Copa Sul-Americana. O Goiás que também está lutando para garantir uma das vagas para a Libertadores da América, em uma grande campanha da equipe esmeraldina. Com certeza a promessa de um grande jogo entre Fortaleza e Goiás. Outro jogo muito interessante da rodada será entre Palmeiras e Flamengo, o jogo do campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores da América, o Flamengo, que vai até o estado de São Paulo, vai até o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, para enfrentar o atual terceiro colocado, Palmeiras, que ainda tenta terminar o Campeonato Brasileiro na vice-liderança da competição. Grandes jogos nesse final de semana, muitos assuntos, claro, para a gente falar na segunda-feira aqui para você, caro amigo telespectador. Aqui eu me despeço, mas na segunda-feira eu volto com os resultados da rodada do final de semana e as projeções para as 2 últimas rodadas da Série A. Até mais! Aí você ficou por dentro de tudo que aconteceu, o que vai acontecer no esporte no final de semana. Ele que está sempre bem informado, Carlos Neto. E hoje pela manhã teve um prédio que pegou fogo aqui no centro de Crateús. Ali, qual foi a rua mesmo, Joelson? Ali na Moreira da Rocha. O Joelson, próximo ali à Coluna da Hora. E o Joelson tem as imagens é de Joelson Andrade. E você confere onde foi, como é que aconteceu um pouco aí desse incêndio que aconteceu na manhã desta sexta-feira aqui no município de Crateús. Mostrei um pouco para os internautas esse incêndio. Esse é aqui da cidade de Crateús, onde um prédio está em chamas. É um prédio comercial que está pegando fogo nesse exato momento aqui no município de Crateús. É aqui onde funciona a loja Amberi Modas. Lá ao fundo você percebe que já a fumaça é densa, é uma fumaça preta. Há informações que uma senhora, ela mora num apartamento que fica aqui nesse prédio. Não se sabe ao certo, né, se a mesma está dentro desse prédio, mas o pessoal da viatura da Polícia Militar acaba de chegar também. Aqui o trânsito ainda está intenso. Até porque hoje é dia de Black Friday, então o pessoal está muitos curiosos aqui na rua, e a fumaça ainda está densa, né? É aqui nesse prédio onde funciona a Amberi Modas. Uma equipe da Força Tática já está, não se sabe ao certo se essa senhora ela está na parte de dentro desse prédio, mas
o pessoal da polícia já está vendo, né, já subiu lá para ver, né, para tentar pelo menos arrombar a porta, porque está trancado. Não se sabe se essa senhora está lá dentro, não se sabe se essa senhora está lá nesse apartamento, que funciona um apartamento, né? Essa matéria, essa filmagem que foi feita aí através do nosso companheiro Joelson Andrade, teve apenas danos materiais, né, Joelson? A polícia chegou, mas não tinha, graças a Deus, ninguém dentro do prédio, e o fogo teve início em um dos quartos lá da residência que fica em cima do prédio, da Mary Baby, Mary Modas, ali na Rua Moreira da Rocha, ali quase de frente o prédio da Prefeitura Municipal. A Prefeitura tem 2 prédios, né? Tem ali onde funciona ali, que fica ali em frente à Coluna da Hora, e a polícia foi acionada, o Corpo de Bombeiros, e graças a Deus conseguiram conter o fogo, as chamas, e ninguém foi, graças a Deus, ninguém foi alvejado com este fogo, e apenas danos materiais. Não se sabe ainda a causa, né, Joelson? Provavelmente, segundo o Joelson, as informações preliminares, que pode ter sido um ventilador que tenha incendiado. Aqui as informações, você fica bem informado aqui no Sertões Notícias. E com esta última matéria, chegamos ao final de mais um Sertões Notícia. A apresentação foi de Conrado Silva, trabalhou comigo Joelson Andrade, Carlos Neto com as informações do esporte e o mais importante, a participação de cada um de vocês internautas. Que todos tenham um ótimo final de semana. Nós voltaremos na próxima semana. Você não teve a oportunidade de assistir o nosso programa todinho? Daqui a pouco você pode poder acompanhar através do YouTube, do canal Mamute TV Crateús. Um abraço a todos e até segunda!